Olá, sejam muito bem-vindos ao Neurocast, o podcast da Neurotech, feito em parceria com a B3. E hoje a gente está numa edição super especial, é o 10º Neurocast que a gente está fazendo, e ainda com uma convidada mais do que especial, a Paula Mazanek, que é CEO da Realize, além de minha amiga. Então, vai ser aqui um bate-papo de amigas, de admiradoras, porque eu admiro muito a Paula, não só na posição que ela está hoje, mas pela trajetória, que ela desenhou no mercado financeiro. E vai ser um prazer aqui essa conversa e essa entrevista que eu vou fazer com a Paula, que vai compartilhar com a gente um pouco dos desafios que ela tem vivido. Paula tem 25 anos de setor financeiro, trabalhando numa trajetória de muito sucesso, trabalhando em instituições tradicionais, e agora ela assumiu como CEO da Realize, a instituição financeira do Grupo Renner, e com esse desafio de migrar do setor financeiro para o setor de varejo. Então a Paula vai compartilhar conosco aqui esse desafio, a sua experiência, essa sua trajetória, e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito gostoso e de muito aprendizado. Paula, super bem-vinda. Eu sou Ana Carla Abrão, vice-presidente de Novos Negócios da B3, e tenho o prazer, a felicidade de te receber aqui hoje. Puxa, Ana, você não sabe, não só a minha felicidade, mas a minha honra de estar aqui com você, né? O pessoal não sabe, mas a gente pode falar um pouquinho de bastidores. Você é uma pessoa que eu admiro há muito tempo, a gente se cruzou há alguns anos, né? Sim. E para mim é um privilégio a gente estar, assim, tendo a oportunidade de conversar um pouco sobre experiências, algumas inclusive que vivemos juntas. Queria muito agradecer ao pessoal da Neurotech por eu estar participando aqui hoje do Neurocast, mas mais ainda por estar sentada numa mesa com uma mulher que para mim é uma referência. Então eu tenho certeza que vai ser uma conversa super legal, um papo de amigas. Com certeza. Obrigada. Paula sempre generosa, nas palavras. Gente, é verdade. É aqui uma admiração recíproca, né? E como é bacana a gente poder ter esses momentos assim para trocar experiências com quem a gente admira. Não, e aí a gente já falou aqui que vai ser um bate-papo de amigas mesmo, então vocês vão participar do momento que é o momento aqui de reencontro de duas amigas. Isso aí. Bom, então para começar o nosso papo, fala um pouquinho dessa transição, dessa mudança. Você, tantos anos de mercado financeiro tradicional, e agora está com o desafio de tocar, de liderar a Realize, uma mulher como CEO da Realize. Fala pra gente um pouco sobre essa transição de carreira, sobre esse desafio, Paulo. Você sabe que eu sou de uma geração que a gente foi formado para entrar numa empresa e ali fazer uma carreira, né? Já sou uma profissional experiente, né? Então, assim, aqui é muita tinta no cabelo. E ao longo das décadas eu fui desenvolvendo a minha carreira, só que o mundo mudou completamente, né? A gente viu ali a transformação proveniente da internet, tudo o que a era digital trouxe de desafio para qualquer indústria, para qualquer segmento. E em algum momento ali da minha atuação no mercado financeiro, eu percebi que seria muito importante ter uma vivência fora em outras indústrias. Porque eu acho que isso traz um nível de musculatura executiva que só a vivência proporciona. Tem coisa que nenhuma faculdade de ponta do mundo te dá. Te trazer, né? E tomar essa decisão para mim não foi difícil, principalmente porque veio um convite de uma empresa que eu já admirava de longa data, de quem eu sou cliente há mais de 20 anos, Sim. né? Então foi assim, a união de uma oportunidade com um desejo muito forte meu de me experimentar num outro segmento. Vou te falar, Ana, assim, melhor decisão de carreira que eu tomei na minha vida foi sim continuar cuidando de instituição financeira, mas dentro de um ecossistema de varejo. Porque eu jamais teria conhecimentos. Hoje eu trato venda por metro quadrado, giro, estoque, negociação com fornecedor. Eu vivencio tudo isso dentro desse ecossistema, né? Lembrando que o Grupo Renner tem ali Renner, Camicado, Yukon, Ashua, né? E isso traz, para quem é executivo já do C-Level, a possibilidade de você se enxergar do outro lado do balcão. Eu, como banco, sempre negociava com essas empresas, Sim. mas na ponta de prover crédito, de fazer negócios financeiros. Do lado de cá, eu tenho a possibilidade de exercitar uma ambidestria que é bem interessante.
porque é olhar do ponto de vista da empresa, então eu dentro de uma empresa, mas também dar crédito. Para mim está sendo extremamente valioso. E, sem dúvida alguma, eu só vou conseguir enxergar o impacto desse movimento na minha carreira daqui a alguns anos. Porque está muito recente, né? Eu estou 1 ano ali, mas está sendo extremamente enriquecedor. E eu recomendo, para quem tiver, assim, vontade de ampliar repertório, que se desafie numa outra indústria. Aliás, como você já se desafiou algumas vezes na sua carreira. É verdade. Porque você já mudou de indústria algumas vezes, né? É verdade, e isso traz muito aprendizado, Muito. né, Paulo? E acho que a gente, como profissional, fica mais completo, porque você começa a ver as mesmas questões, mas sob ângulos muito diferentes, né? Exato. E isso é um valor, é um ativo que você carrega, além de uma realização pessoal muito grande. Muito grande, de você mergulhar num certo desconhecido e perceber que é capaz de gerar valor ali também, né? Então eu acho que isso tem sido para mim, assim, um momento muito gratificante da minha trajetória, sabe? Talvez dos mais, assim, ricos que eu já pude vivenciar. Que maravilha, parabéns. Muito bacana, muito bacana. E fala um pouquinho pra gente da Realize, né? Qual o papel dela dentro do Grupo Renner? Porque justamente os nomes que você trouxe aqui são nomes que a gente convive, né, no nosso dia a dia. Mas a Realize, como é que ela se insere dentro do Grupo Renner? Qual é o papel dela e o que o grupo pretende, né? Como é que ele posiciona a Realize e os seus desafios? Bom, se a gente resgatar um pouquinho a história do varejo no Brasil, a gente sabe que o consumo de varejo no Brasil, ele é muito impulsionado por crédito, né? Essa é a realidade da nossa população, onde a gente tem ali 2/3 da população dependente de crédito para conseguir consumir e atingir ali os seus objetivos e necessidades. Desde o carnezinho, né? Isso, e aí é exatamente assim, né? O produto financeiro existe na Renner há 51 anos. Ele foi lançado em 1973. E é curioso porque naquela época, assim, era tudo ainda muito manual. Então era um carnê, era realmente um crediário, né? E de lá para cá, esse produto veio evoluindo. E ele sempre era tratado dentro do Grupo Renner como um departamento de produtos financeiros. Só que a coisa foi tomando uma proporção tão interessante, né? E a Renner foi se expandindo, principalmente ali a partir do IPO que foi feito, né? A Renner cresceu tanto que a empresa entendeu que era importante organizar melhor essa operação financeira e para isso constituiu ali uma CFI, né? Que não é um banco, mas é uma financeira de crédito, financiamento e investimento. Por que isso é importante, Ana? Se a gente resgatar na história, varejistas costumam ter braços financeiros. Por quê? Porque se você fica dependente somente do crédito que o sistema financeiro dá através dos bancos, em momentos de crise, em momentos mais adversos da economia, esse crédito cessa. Sim. E aí a sua venda... A sua operação comercial... Exatamente, porque o banco não tem compromisso com a operação comercial, ele tem um compromisso com o core dele, que é realmente fazer a intermediação financeira. Então, se a gente olha para o Brasil, todos os varejistas que se associaram com bancos não conseguiram muito êxito nesse desenho. Por quê? Porque são objetivos muito diferentes. O banco quer ter lucro, e isso é super correto, né? E o varejista, ele quer alavancar a venda, né? Então, acho que o varejo brasileiro foi aprendendo que precisava ter um braço financeiro bem gerido, com crédito bem concedido, né? E aí a Renner entendeu que valia a pena montar, então, o banco, que foi constituído em 2017, é super jovem, mas com 7 anos de existência, 5 bilhões de clientes, uma carteira de 6 bilhões de reais, né? E hoje, o que é a Realize para o Grupo Renner? É uma alavanca de construção de fidelidade, porque o cliente que tem o cartão da loja, ele é mais recorrente, ele compra mais e ele volta mais vezes, né? É também uma alavanca de redução de despesa, porque quando o cliente compra na loja com cartão de terceiro, a gente tem que pagar lá o MDR, o interchange. Quando ele compra com o nosso cartão, esse custo não existe. Então, acaba sendo uma operação mais eficiente do ponto de vista de SG&A, né? E um terceiro ponto é que a gente consegue suportar o crédito dentro do nosso ecossistema em momentos onde o mercado está um pouco mais arredio. Você não fica tão sujeito ao ciclo de crédito do mercado. Exato, né? Então, eu acho que a Realize hoje, ela representa para o braço, para o grupo, né? Um diferencial competitivo bem importante. E é uma empresa muito saudável
Ela teve aí 2 anos mais difíceis de inadimplência, porque acho que o mercado inteiro... Todo mundo teve, né, Paula? Isso. O boom ali de emissão de cartão, né, causou ali uma oferta excessiva que gerou um certo endividamento. Mas agora a gente retoma um patamar saudável e estamos ali com a inadimplência bem gerenciada e fazemos, só para você ter uma ideia, 30% de todas as vendas feitas da Renner são com os cartões da Realize. Nossa, super representativo. Super representativo. Já foi bem maior antigamente, quando não tinha tanta opção assim de banco, já foi 50, né? Mas 30 ainda é um número bem representativo. Então a gente é isso, a gente é uma alavanca de fidelização, uma alavanca de mercantil para fazer o cliente comprar mais na loja e principalmente uma alavanca também de trazer para a Renner uma operação mais eficiente do ponto de vista de despesa. E fora que isso te permite conhecer seu cliente melhor, porque está ali usando o cartão na loja, isso é informação também que pode ser utilizada e reutilizada, né? E olha que coisa curiosa, né? A gente tem o app da Renner ali, né? Que nosso e-commerce, é super, assim, bem avaliado pelas clientes. E boa parte das clientes que entram ali no nosso e-commerce, né? Elas entram para olhar o cartão. E aí elas se deparam, obviamente, com ofertas, né? A gente que é mulher sabe, Sim, né? Aí, nossa, pronto. Gostei desse blazer, gostei dessa blusa, né? Então, isso é, de fato, uma alavanca de construção de relacionamento. Eu acho que o cartão, apesar da gente estar vendo uma evolução da indústria, vendo meios de pagamentos instantâneos, a exemplo do Pix, crescendo bastante, o cartão ele vai permanecer como uma alavanca importante de manutenção de vínculo de relacionamento com o cliente. Sim. Na medida em que essa operação é bem gerida e você consegue agregar ali benefícios que vão tornar o seu cartão dentro do teu ecossistema mais vantajoso do que um cartão de outra instituição, com certeza os resultados tendem a ser extremamente benéficos e duradouros. Porque aí o cliente se encanta, né? Que é o caso do encantômetro, que eu vou te pedir para falar um pouquinho para a gente sobre isso. Claro. E, claro, você começa a garantir que aquele cliente se sente muito mais confortável, muito mais bem atendido ali dentro do seu ecossistema, né? Mas fala para a gente do encantômetro. Então. E como é que você usa a tecnologia, né, em prol justamente do atendimento ao cliente, que é o que vai te garantir essa fidelização. O encantômetro foi uma inovação ali da Renner, né? Todo mundo que entrar na Renner sabe que tem um painelzinho ali onde você coloca, né, na saída. É o NPS em tempo real, vamos colocar assim, né? E isso é super bacana porque medir a satisfação do cliente no mundo que a gente vive hoje, no momento, é a informação mais precisa que você pode ter sobre a experiência que ele teve dentro da loja, né? E a Renner, ela tem uma prerrogativa e é propósito da empresa encantar cliente. E isso, para mim, é uma coisa que se conecta emocionalmente, né? Porque uma empresa que tem como propósito encantar a todos já mostra muito bem o foco que ela dá para cliente dentro da sua estratégia. Sim. O encantômetro, ele foi colocado ali, ele foi evoluindo, inclusive design, hoje ele é todo tecnológico e todo bonito, mas ele traz para nós ali o termômetro principal para a gente, de fato, conseguir tomar determinadas medidas corretivas quando tem ali um volume de avaliações que não são positivas, né? E a gente acompanhar isso em tempo real. Então, é muito bacana a gente conseguir ter esse nível de termômetro, dedo no pulso, que no varejo é fundamental, né? E aí, quando a gente fala de experiência de loja, né? A gente hoje já não está falando mais só a experiência da loja física. Você está falando do on e do off, porque para o cliente, a jornada dele passa por escolher ali a roupa no app e ir na loja experimentar. Sim. Ou ir lá na loja experimentar depois e depois comprar no app. Então, a complexidade de você estar monitorando a satisfação desse cliente é muito maior, maior hoje, né? Então, o encantômetro foi, assim, digamos, o ponto de partida, mas hoje a gente já tem uma série de evoluções de como a gente monitora essa satisfação de cliente. Lembrando que a jornada, né, ela tem que ser end-to-end, ela começa no momento que o cliente tem o primeiro contato com a Renner, mas até você entregar o produto na casa dele, até ele porventura querer devolver e o fluxo de devolução ser completamente perfeito. Se ele comprar com produto financeiro nosso, ele ter uma experiência boa para pagar a fatura, conseguir ali condições de parcelamento mais vantajosas por ele estar usando o produto da casa, né? Então, eu acho que a Renner, ela sempre atuou na vanguarda de realmente colocar o cliente no centro da estratégia. Isso é muito importante. Claro que quando você trabalha no ecossistema de moda e lifestyle,
você tem que ter produto bom. Sim. A coleção tem que estar bonita, né? Tem que agradar. Tem que ser de boa qualidade. Tem que ser de boa qualidade. O cliente tem que ter aquela percepção de valor versus preço, né? Mas se a experiência, se o atendimento não seguir a qualidade de produto que a Renner sabe que entrega e que faz, para o cliente hoje, ele está muito mais exigente. A gente vive na economia da atenção, Sim. né? Então, você imagina como é difícil você construir fidelidade para um cliente que troca ali com o dedinho, passa em 5 lojas virtuais diferentes. Verdade. Né? Precisa sair andando Não mais. precisa, não precisa. Então, a única forma de você se diferenciar realmente é pela experiência completa, que passa pelo atendimento, pelo produto, pelo pós-venda, né? E é isso que gera engajamento. O cartão se insere nesse contexto justamente por quê? Porque ele provê mais benefícios. Agora, por exemplo, a gente tem o cashback, e é um cashback relevante, né? Que quando o cliente compra com o nosso cartão, ele tem direito a usar. E isso vai estimulando o cliente a cada vez mais priorizar você no relacionamento e, por conseguinte, você também priorizá-lo com condições diferenciadas, né? Agora é interessante, né, Paula? Porque você veio, né, do mundo financeiro, em que essa discussão de cliente em primeiro lugar, centralidade do cliente, demorou um pouco mais, né? No varejo, isso já se criou dessa forma, o varejo, né? Sim. Como é que é essa mudança, né? Uhum. Dado que você veio de um setor que a gente, talvez de 10 anos para cá, até menos, né? Começou a olhar para o cliente de uma forma diferente, a priorizar o cliente, e de repente você chega num lugar em que isso já é a realidade. Fala um pouquinho dessa diferença entre setor financeiro e o mundo do varejo. Olha, eu vou te dizer, né? 24 anos trabalhando em banco, só esse último ano que foi trabalhando no varejo. E uma coisa que me causou bastante impacto positivo quando eu cheguei na Renner foi a quantidade de vezes que a gente fala sobre cliente, né? Enquanto em mercado financeiro, eu acho que a gente está no caminho para se tornar centrado no cliente, mas o peso do produto, porque todo banco se fez, você sabe disso porque você tem experiência também, se fez com base em produto. Você se diferenciava em produto. Sim. E mais do que isso, quem mandava dentro de banco eram os times de produto, né? E aí aquela disputa, né? Cada um puxando pro P&L do seu produto, competindo por mais horas de tecnologia, né? E mudar essa mentalidade é um processo cultural que leva tempo, né? Tem instituições que conseguem fazer mais rápido, outras levam um pouco mais de tempo, mas passa necessariamente por você entender a mudança na dinâmica de forças do mercado. Porque durante algum tempo, instituições financeiras faziam o produto, botavam lá, e o cliente não tinha muita escolha, porque era tão difícil conseguir abrir conta ou migrar conta, que ele acabava aceitando um produto mediano, né? Por quê? Porque realmente ele tinha muito pouco poder dentro dessa relação de consumo. E muitas vezes uma experiência também ruim, né? Ruim, né? E algumas vezes também práticas nem sempre alinhadas ao interesse do cliente. A gente sabe que isso aconteceu no mercado como um todo. Com o advento, principalmente de internet, de redes sociais, a voz do cliente hoje ecoa num nível que há 15 anos atrás a gente jamais imaginava que um post de alguém no Twitter colocaria a sua instituição num trend topic, né? E que milhões de pessoas, milhares de pessoas passariam a comentar ali e fazer um juízo de valor sobre a sua instituição financeira. Então, eu acho que os bancos, eles estão evoluindo bastante. Os neobancos, que já nasceram dentro de uma cultura digital, eles têm mais facilidade, porque como eles vieram por último, eles não cometeram os mesmos erros e eles não nasceram amarrados a legados, sistemas legados, muito puxados para produto, onde era muito difícil você construir uma jornada fluida, porque cada produto tinha a sua sigla e o seu legado. Então, os bancos têm evoluído. Mas o varejo, como sempre teve o cliente como foco, né? O cliente é tudo dentro de um ecossistema de varejo, né? E você tem que estar ali monitorando, porque diferentemente de banco, que você tem ciclos mais longos, o crédito mesmo, você tem um ciclo mais longo, o cliente contrata e fica meses ali pagando. No varejo é um produto que o cliente consome ou decide não consumir todo dia. A gente vende roupa todo dia, a gente vende produtos para casa todo dia na Camicado, né? Então, a questão do cliente está muito mais no DNA do varejo.
E essa foi uma das razões pelas quais eu entendi o quanto seria rico para mim entrar dentro de uma indústria como essa, né? Porque aquilo que a gente muitas vezes vinha ali batalhando para convencer dentro de uma instituição financeira, olha, o cliente primeiro, né? Porque em banco também é bem complicado, porque muitas vezes focar no cliente significa você abrir mão de algumas vacas leiteiras. Sim. Né? É um movimento que muitas vezes... É um trade-off doloroso. E do ponto de vista de incentivo, você tem que... Metas, né? Resultados trimestrais. Então, você trazer a discussão do cliente vai envolver você talvez abrir mão de alguns resultados de curto prazo para capturar valor no médio prazo. Que é difícil você falar quando você está falando principalmente de bancos com ações listadas, que tem toda uma expectativa de acionistas de lucros crescentes. Sim. Né? Quando você está falando dentro de um ecossistema de varejo onde isso já está embutido ali, é muito mais fácil você conseguir colocar o cliente no centro. Por conseguinte, parece ser mais simples, mas é muito difícil você manter esse cliente com você. Porque as opções, né, o mercado de moda e lifestyle, ele é extremamente pulverizado no Brasil. É mar vermelho. Mar vermelho total, né? E aqui em banco no Brasil, por mais que você tenha tido vários bancos surgindo, ainda é um mercado muito mais concentrado. Então, para mim, tem sido uma experiência de, assim, eu até brinco assim, né? Nenhuma escola de negócios do mundo, mesmo se eu fizesse um MBA ou um pós-MBA, me daria essa vivência e esse conhecimento. Esse conhecimento que eu tô tendo ali. Em um ano de Renner, estando ali na Realize, eu tomei contato com coisas que hoje eu consigo enxergar com uma clareza que eu jamais teria se eu tivesse continuado trabalhando em banco. Então, eu posso te dizer que o varejo é uma baita lição de cliente. Tem até uma máxima em inglês que fala retail is detail, né? O varejo é detalhe. Sim. Então, você se torna, assim, muito mais focado em cada ponto de interação do cliente com a sua loja, porque ele pode achar roupa linda, você pode comprar lá e ficar super bem e tudo. Se o dia que você for na loja ou você quiser ir lá trocar e tudo, você tiver uma experiência ruim, ele neutraliza todo o resto. Exatamente. Né? Então tem que ser constante. E a Renner tem na sua trajetória exatamente isso. Ela tem muita constância de encantamento. E isso para mim é encantador também. A gente percebe o brilho nos olhos, Paula. Tá sendo muito bom. Deixa eu aproveitar, até você falou, né, de empresas listadas, e eu vou aproveitar e te perguntar, fazer uma outra pergunta vinculada à governança. A gente estava conversando antes, né, sobre isso, porque B3 é uma full corporation, né, uma full corporation, para quem está nos ouvindo aqui, é uma empresa que não tem um dono, ela tem o capital pulverizado. E é o caso da Renner também. Sim. Fala um pouquinho também dessa experiência, porque, afinal de contas, você passou por instituições que tinham, né, um controle muito específico e muito definido. Sim. Como é que é hoje estar numa empresa cujo controle é pulverizado e, portanto, você não tem um dono ali definindo a estratégia e cobrando o dia a dia, mas você tem um monte de acionistas? Sim, é muito diferente, Ana. E isso traz também um nível de exigência de governança e a nossa exposição, né, da diretoria da Renner à governança muito elevado. Bom, vamos lá. Eu passei por Banco do Brasil, que é uma empresa listada em bolsa, mas que tem um acionista controlador governo federal, que já é uma coisa meio, né, e que consegue caminhar bem nessa dualidade, porque o banco, quando você olha o resultado financeiro que ele dá, ele está em pé de igualdade com os bancos privados. Então, ele conseguiu achar o seu caminho entre ser público e entregar resultado privado, né? Tem dado resultados extraordinários. Depois eu passei por um banco de dono, né? Com uma única família dona. E agora eu estou numa empresa que não tem dono, digamos assim, porque a Renner ela tem 100% do capital aberto e não tem nenhum acionista controlador, né? Nenhum acionista de referência. E o que eu posso te dizer é que nesse tipo de empresa você deve ter a mesma experiência do lado de cá. Nós, como executivos, temos que ter um nível de senioridade e um nível de maturidade estratégica muito maior. Sim. Por quê? Porque o conselho, ele é muito mais presente e ele tem que ser, né? Então, isso traz ali um accountability, né, para quem está no C-level da empresa, muito bacana. E, ao mesmo tempo, uma riqueza, porque a troca com o conselho é uma troca muito mais profunda, ela é uma troca muito mais constante, né? E, ao mesmo tempo, requer, no caso da Renner,
uma atenção especial, porque mais de 80% da nossa base de investidores é estrangeira, né? Então, você tem ainda essa particularidade de explicar para o investidor europeu, para o investidor americano, para o investidor asiático, as atipicidades brasileiras, porque o Brasil... São várias, São né? várias, né? O Brasil é realmente um país singular. Sim. Então, isso traz ali, né, um amadurecimento. Para mim, tem sido bem importante ter passado por 3 escolas de governança muito diferentes, né? E que traz, sem dúvida alguma, uma visão de governança muito maior, né? Até lá na frente, pensando numa posição de conselho, eu consegui enxergar com clareza o papel do conselheiro em cada um desses formatos, né? Que muda completamente, a depender da dinâmica que você tem de controle de bloco controlador, né? Para mim, está sendo, assim, de novo, muito enriquecedor, porque a gente está num conselho que é extremamente competente, pessoas com background impressionante e que trazem ali um nível de contribuição que para nós é salutar para o crescimento do negócio, né? Então, e agora, recentemente, tomou posse um novo conselho, né? Uma parte dos conselheiros se manteve, mas uma parte se renovou. E, sem dúvida alguma, é um ciclo que se inicia, onde a gente sabe que vai ser muito rico. E que bom, porque empresas que são full corporation, como a B3 e a Renner, precisam realmente desse tipo de conselho, né? Um conselho estratégico, um conselho que realmente saiba caminhar na ambidestria, de sim se preocupar com o curto prazo, mas não perder de vista aquilo que precisa ser feito para garantir o médio e longo prazo também. Exatamente. E fora que acaba sendo, como você falou, um conselho mais próximo, mais próximo. E que também impõe ali desafios, inclusive, né, dos limites entre o que é a administração, o que é o conselho, porque é um conselho que necessariamente tem que estar ali tem que estar mais em próximo. Prol de um conjunto de investidores muito maior. Sem dúvida. Excelente. Deixa eu agora te perguntar, olhando para o futuro. Né? Tem tanta coisa acontecendo, mas a gente tem aquele dia a dia que a gente precisa entregar. Claro. Como é que você vê, quais são os desafios, como é que você vê a Realize, pensando, né, em 25, 26, o que você espera e o que você está trabalhando para construir aí daqui para frente, né? Depois de um ano já agora tem uma, né... Esperamos e torcemos e temos certeza que vai ser um sucesso. Sim. Mas como é que você está desenhando esse futuro para frente? Então, eu acho que temos muita clareza do nosso papel, né, enquanto alavancador do ecossistema. Esse é um primeiro ponto bem importante. Eu acho que braços financeiros que estão inseridos em ecossistemas de varejo têm que priorizar o ecossistema. Não faz sentido, por exemplo, para a Realize, explorar mar aberto, se eu tenho ali, né, um aquário gigante de clientes que vem ali já dentro da loja, né? Então, esse é um ponto importante. O nosso foco sempre será o ecossistema. Dentro desse contexto, a gente tem aí um caminho muito bacana para percorrer, no sentido de elevar cada vez mais a proposta de valor dos nossos produtos, principalmente em termos de benefícios para esses clientes que optam em comprar com os nossos cartões. Por quê? Porque hoje, cada vez mais, a gente está caminhando para um mundo que o cliente ele quer se sentir tratado de uma maneira personalizada. Sabe aquela coisa de você dar um benefício para todo mundo? E, ok, já é legal. Mas você precisa fazer com que clientes que têm realmente um relacionamento diferenciado com você, que compram mais vezes, que realmente se conectam com a marca e deixam isso muito claro em seus comportamentos, você tem que tratá-los de uma forma especial. Então, acho que a gente vai evoluir aí daqui para frente num caminho também de diferenciação para começar a tratar esse cliente de uma forma cada vez mais personalizada. Então, pode ser que um dia a Ana chegue na Renner e ela tenha um determinado tipo de benefício e a Paula chegue na Renner e tenha outro, né? Porque você valoriza cashback e eu valorizo desconto em produto, né? E como é que a gente vai conseguir chegar nisso? Dado... Conhecendo, né? Informação. Isso, conhecendo o cliente, modelos, né? Tá aí a Neurotech que tá lá com a gente há bastante tempo. Tem Neurotech, tem Neo e a gente tem produto para isso. Temos um monte de coisas. Eu tava combinando com o pessoal que temos muita pista, né? Mas a forma de a gente conseguir se diferenciar sendo uma financeira de loja, né? É através de experiência. Porque cartão é commodity, Ana. Ninguém se diferencia com cartão. Sim. Porque cartão de crédito é cartão de crédito. Qualquer banco vai ter
a bandeira já traz um monte de benefício ali associado, né? Só que tem uma coisa que um ecossistema de moda e lifestyle consegue oferecer que um banco não consegue oferecer, que é benefícios dentro desse ecossistema usando os ativos do próprio ecossistema, né? Então, isso é super bacana. É um diferencial. É um baita diferencial. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A gente acabou de lançar a nova coleção, né? E a gente fez esse evento aqui em São Paulo e nós levamos lá para dentro desse evento várias influencers, né? Que trabalham para nós e tudo. E nós também levamos 15 clientes que têm o cartão da Renner e que são, assim, muito heavy users desses cartões para participar do lançamento da coleção. Isso é um diferencial Sim. que somente um cartão de um ecossistema de moda consegue dar, né? E é uma experiência que é marcante, que conecta. Nossa, eu conversando com elas lá, porque eu tava lá acompanhando, né? Elas falando assim, nossa, eu não acredito que eu tô aqui participando de um momento como esse. E tiveram ali vários momentos de fazer maquiagem, cabelo, poder experimentar todas as roupas, sabe? É por aí que eu acho que quem quer se diferenciar no varejo vai ter que ir na diferenciação da experiência, não na diferenciação do produto financeiro. Então, e na experiência conhecendo o cliente. Conhecendo a cliente. Uma experiência que faça sentido para ela, Total. né? Então, você pensa, por exemplo, a gente sabe tudo que a cliente compra, a peça. Então, eu sei se você gosta mais. A Renner tem submarcas, né? Então, você tem lá dentro da Renner Cortelli, Marfino, a Collection. A gente sabe o seu perfil. Sim. A gente sabe que a Ana Cala gosta, é uma mulher mais clássica, moderna, né? Que eu particularmente sou, que chama de New Traditional, que é uma mulher que gosta do clássico, mas que ousa também com alguns elementos. E você conectar isso numa jornada onde o produto financeiro está embedded ali, né? Está embarcado de uma maneira muito, muito sem fricção e conseguir entregar ali uma curadoria que vai propiciar uma experiência além do crédito, que vai fazer essa mulher se sentir especial, isso é diferenciação. Então, certeza. Nos próximos anos temos boas expectativas aí nesse contexto. Ai, que bom. Gente, a gente vai ter que encerrar. Eu, por mim, ficava aqui mais um tempo. Com ela, gente. Olha, vou te falar, vamos marcar mais uns 10? Eu acho que, já que o de hoje é o 10º, a gente faz os próximos 10 com a Paula. Ai, gente, olha aí, tô me sentindo em casa, nem vi o tempo passar. É verdade, eu também não. Porque o papo muito bom. Muito. Paulo, quero te agradecer muito. E a gente sempre termina o Neurocast pedindo que você, né, que a nossa convidada, deixe uma frase inspiradora, um livro, alguma indicação que te inspira. Sim. E que você, né, compartilha conosco aqui, com quem está nos assistindo, essa inspiração. Então, é isso que eu vou te pedir aqui agora. Ah, que legal. Já, né, triste da gente ter que encerrar, mas não faltaram oportunidades. Teremos outros. Vou aparecer nas redes sociais da Ana ainda, hein, gente? Anota aí. O que me inspira, assim, né? Eu tive um momento da minha vida, em 2016, onde eu tive um problema de saúde muito grave. E aí, por conta desse problema de saúde, eu fiz ali todo um recap, né? Sim. E ali, Ana, eu aprendi que para a gente ser um bom líder, a gente precisa primeiro ser um bom líder de si mesmo, né? Então, eu acho que nós, enquanto líderes, principalmente porque na medida em que a gente vai ascendendo, a gente vai se tornando mais solitário, e as informações que chegam pra gente vêm cada vez mais filtradas, né? Eu acho que a gente precisa mergulhar muito num caminho de autoconhecimento, investir bastante numa formação continuada, porque não tem como a gente ser um bom líder se a gente não for um bom servidor. E para ser um bom servidor, você precisa se conhecer, sabe? Tem um conceito de liderança que eu gosto muito, que chama Leading from Within, né? Que é o conceito de você exercitar muito autoconhecimento para então você conseguir conectar a sua essência ao seu papel de liderança e entregar para o seu time o melhor de si. E eu acredito muito nesse desenho, principalmente porque as novas gerações, elas estão cada vez mais ambicionando uma liderança que as inspire. Sim. E para isso você precisa estar cada vez mais preparado, entender de si e ter o olhar para o outro, sabe? Então eu deixaria isso aqui. Invistam no autoconhecimento e procurem realmente se conectar com o seu propósito pessoal primeiro, porque aí quando você se encontra, a chance de você ser um líder que gera valor
e que forma novos líderes é muito maior. Ai, muito lindo. E olha, te conhecendo, eu tenho certeza que você exerce essa liderança. Eu tento. E inspira. Eu erro, mas eu tento também. As pessoas que estão à sua volta, como me inspira. Obrigada, Ana. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada de novo ao Neurocast. Foi uma honra. Podem me convidar N vezes. E faremos isso, com certeza. Obrigadão, viu? Paula. Obrigada. Bom, eu amei a conversa e tenho certeza que quem nos assiste aqui também deve ter amado e está saindo inspirado aqui pelas suas... Obrigada, muito obrigada. Foi um prazer. Espero estar mais com a sua agenda disponível. Com certeza. Foi um prazer, Ana. Obrigada de verdade. E obrigada a toda a audiência. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Paula. Obrigada.